Opa, boa tarde aí a todos. Estou aqui maximizando a nossa tela para passar uma revisão rápida sobre a nossa prova de hoje, em que pese ter a partida hoje do Brasil e Coreia do Sul, nós temos que focar na prova da faculdade, ok? Os jogadores já estão resolvidos, com a vida resolvida, agora vamos resolver as nossas, né? Então o que aconteceu? Na aula passada nós falamos sobre os pontos principais que nós iríamos estudar nesse final de semana para preparação, visando a preparação da prova N2, certo? O que eu decidi fazer? A prova já está pronta, são 7 questões, então eu vou lançar a bola agora para vocês, que é a dica de ouro, para vocês se prepararem, pelo menos no intervalo do jogo de hoje, né? São 15 minutos para dar uma assistida nessa aula. Eu não sei quanto tempo vai durar essa explanação, mas eu quero fazer aqui a dica de ouro para vocês se darem bem nessa prova. Qual é o objetivo da faculdade? É passar o máximo de conhecimento possível para vocês sobre a matéria. Nós já sabemos que o Direito Civil 4 possui praticamente aí 17 tópicos para estudar. É muita coisa. E o que o professor de vocês decidiu fazer? As partes mais importantes eu citei para vocês estudarem, fizemos uma revisão até na matéria de Processo Civil 3 do que é fundamental vocês aprenderem. Então fomos ali cirurgicamente naquele ponto principal onde nós vamos pegar para poder estudar, porque é o que vai acontecer na vida profissional, tá certo? A primeira questão que eu me comprometi com vocês era elaborar sobre o uso capião. O que é importante para a questão de hoje? Eu estou aqui com essa tela de PowerPoint aberta, vocês estão visualizando, mas vocês não estão visualizando o que eu tenho na mão, que é a prova de vocês. Então toda hora eu vou ficar olhando aqui para fazer um bate-bola aqui, tá certo? Eu vou subir esse link no meu canal, e aí vocês vão ter, eu vou mandar o link no grupo dos alunos, né, no grupo de vocês. Essa é a vantagem de vocês terem professor no grupo, viu? Eu vou subir para vocês o link para vocês visualizarem melhor o que pode cair na prova. Na primeira questão me comprometi em falar sobre o uso capião. Nós já estudamos muito o uso capião, então qual é o básico para vocês entenderem? Eu botei aí o conceito de uso capião, eu vou ler para poder reforçar. O conceito de uso capião é o direito que um cidadão tem e adquire, né, com relação à propriedade de bens móveis ou imóveis, vamos trabalhar só a questão dos bens móveis, em decorrência do uso continuado durante determinado lapso temporal, que é chamado de uso capião. Nós temos um caso concreto que nós estamos resolvendo desde o início do período. Imaginem aquele caso concreto. Existe um contrato de locação. Se existe um contrato de locação, vocês acham que a pessoa que reside lá, com a morte do contratante e do contratado, pode usucapiar o imóvel? A resposta é não, nós já sabemos disso e já respondemos questões sobre isso. Tá certo? Então eu vou pedir alguma coisa na prova com relação ao conceito de uso capião. É importante vocês saberem, né, os requisitos para se adquirir uma propriedade através de uso capião, requisitos que são positivos, né? O possuidor tem que desejar requerer uso capião, a posse não pode ser clandestina, precária ou mediante violência, porque se for mediante violência, cabe aquelas ações possessórias que nós estudamos, que nós não vamos pedir nessa prova, tá? Então a posse tem que ser mansa, tem que ser pacífica e contínua. Os requisitos que você não deve encontrar durante o conceito de uso capião aqui, essa modalidade de aquisição de propriedade, ela não pode decorrer durante uma ação de evicção, tá certo? Ela não pode recorrer antes de uma citação pessoal, tá certo? Então fica essa visão, eu estou deixando aí fixo na tela de vocês os requisitos que vocês não podem alegar na questão de uso capião. Aqui você tem os requisitos positivos e aqui você tem os requisitos negativos. Atenção, requisitos positivos, requisitos negativos, tá? Com relação ao uso capião, essa questão conceitual pode cair na prova, os requisitos podem cair na prova, tá certo? Com relação ao segundo ponto, aquisição e perda da propriedade.
Já estudamos também, tá? Na segunda parte do nosso período, aquisição e perda da propriedade. O que eu acho importante vocês entenderem? Citei vários exemplos em sala de aula. Comprei um imóvel através de um contrato de compra e venda. Registrei esse contrato de compra e venda num cartório. Eu sou proprietário do imóvel? Sim ou não? Nós sabemos que não. O que é importante para identificar a propriedade de um imóvel? O que devemos levar em consideração? O que vai me trazer direitos sobre essa propriedade? É o registro do título. Então, o artigo 1245 que eu citei para vocês na última aula, que é importante vocês saberem, eu vou ler o que está na tela. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro de título translativo no registro de imóvel. Parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Parágrafo 2º. Enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Então, independente do contrato de compra e venda, nós temos que fazer o registro dessa compra no cartório competente, que aí sim vai ser lavrada a escritura de compra e venda o contrato de compra e venda será lavrado através de uma escritura de compra e venda, e aí sim nós vamos poder registrar esse imóvel no nosso nome. A partir do registro desse imóvel no seu nome, você passa a ser o real proprietário daquele imóvel. Se você tiver apenas o contrato de compra e venda, você não é considerado proprietário daquele imóvel. E daí eu coloco para vocês 3 finalidades com relação ao registro imobiliário. Leiam essas 3 finalidades, porque não só na prova de hoje é importante vocês entenderem, porque vai cair no dia a dia da advocacia, ou inclusive em concurso que vocês forem fazer, isso vai ser pedido. Importante saber que a partir do momento que esse imóvel é registrado através de uma escritura no cartório em nome do comprador, esse efeito passa a ser automaticamente erga omnes, ou seja, passa para todas as outras pessoas a mensagem, uma mensagem fictícia de que você é o proprietário daquela terra, daquele imóvel, tá? Então você precisa do registro geral daquele imóvel em seu nome para se tornar proprietário, tá ok? Atenção nessa tela, que são 3 finalidades que vocês precisam entender. Essa outra tela que eu estou apresentando para vocês, que eu não vou ler tudo, vocês precisam só dar uma lida para entender o fundamento, tá certo? Agora, o terceiro item que nós comentamos na aula passada. Esse terceiro item, se eu não me engano, eu não sei se é aula 10 ou se é acho que é aula 10. Nós vamos ter 3 questões sobre a aula 10. É uma questão sobre propriedade, né? É aula 10 ou aula 9? Acho que é aula 9. Bom, não sei. Foi um tópico que nós comentamos aí na última aula, tá? Alguns alunos me mandaram mensagem, né, pelo WhatsApp para poder comunicar que não estavam encontrando a definição de propriedade resolúvel e propriedade fiduciária. Então, agora mesmo eu acabei de receber uma mensagem sobre, professor, existe alguma diferença entre propriedade fiduciária e propriedade resolúvel? E aí, por que eu quis colocar uma questão desse tema na prova de vocês? Na prática, vocês não vão conseguir identificar isso, tá? O que você vai identificar na prática é o que acontece comigo aqui no meu dia a dia. Eu tenho um cliente que sempre faz contrato de garantia. Então, a propriedade fiduciária, para ficar na cabeça de vocês, ela tem que ser uma garantia. Se não tiver garantia, ela não é propriedade fiduciária. Podemos considerar que a propriedade fiduciária também pode ser uma espécie da propriedade resolúvel, tá? Eu estou falando rápido porque é dica quente para a prova, você tem que pegar, e como você vai ter o vídeo aí, é só você voltar que você vai entender. Então eu vou ler esse trecho da propriedade aqui, que o nosso ordenamento jurídico, a prova está salva aqui no celular, o nosso ordenamento jurídico atual define a propriedade como o direito de usar, gozar e dispor das coisas dentro de sua função social, desde que se não faça delas uso proibido por lei e de reavê-las de quem injustamente as possua.
Já exploramos bastante a propriedade nas aulas anteriores, ficando como definição introdutória tão somente a leitura dos artigos 1228 a 1232 do Código Civil. Para a prova de hoje, eu não recomendo que leia os artigos, tá? Não precisa ler. O que vocês têm que ter na cabeça agora é isso aí. O que é uma propriedade resolúvel? Aí sim, você vai ler o artigo 1359 até o 1360. São 2 artigos só. Prestem atenção no capítulo e prestem atenção nos artigos. A propriedade resolúvel se dá quando o título aquisitivo está subordinado a uma condição resolutiva ou advento do termo. A propriedade deixa de ser plena, passando a ser limitada. Toda previsão contratual ela tem que ser limitada. Toda previsão contratual tem que determinar condições para pagamento, para uso e até o efetivo pagamento completo desse contrato, do objeto principal do contrato, você torna a limitação do objeto do contrato, tá certo? A hipótese encontrada no artigo 1359 do Código Civil, que preceitua sendo resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo. Então, a palavra-chave nessa questão é condição resolutiva ou advento do termo. Outro termo-chave, a propriedade deixa de ser plena, passando a ser limitada, tá certo? Então, quando nós temos uma propriedade resolúvel, nós temos condições, nós temos termo e nós temos limitação da propriedade. Da propriedade fiduciária. Ideia de propriedade fiduciária é que ela serve como garantia, ponto. Essa é a grande diferença entre os dois tipos de propriedade. A fiduciária você vê como garantia. Então, atenção também no capítulo 9, artigo 1361 até 1368b. Leiam os artigos para que vocês possam entender o conceito de propriedade fiduciária. Na verdade, existe diferença sim. E a diferença vocês vão encontrar quando lerem os artigos, tá? Considera-se propriedade fiduciária a propriedade resolúvel da coisa móvel infungível. Eu não estou falando de coisa imóvel e não estou falando de coisa móvel fungível. Eu estou falando de coisa móvel infungível, tá certo? Que o devedor, com o escopo de garantia, transfere ao credor. Então, leiam esse conceito, essa constituição de propriedade fiduciária, que aí vocês vão ter uma boa clareza para a resolução das questões da prova. Tema importante que, infelizmente, não tem uma matéria específica sobre isso na nossa faculdade, né? De repente eu posso sugerir a coordenação para trazer, que é a propriedade intelectual. É um bom nicho. Que lei que trata da propriedade intelectual? É uma lei própria, é uma lei específica, que é a lei número 9.279 de 1996. Repito, propriedade intelectual é tratada por lei própria, por lei específica. Lei 9.279 de 96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Apesar das palavras serem diferentes, elas têm o mesmo significado para a interpretação legal. A propriedade intelectual e a propriedade industrial, tá certo? Conceito: propriedade intelectual é o conceito relacionado com a proteção legal e reconhecimento de autoria da obra de produção intelectual, tais como invenções, patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e criações artísticas, e garante ao autor o direito por um determinado período de explorar economicamente aquela criação que esse autor teve, aquela criação que esse autor registrou. Eu passei alguns macetes na sala de aula. Eu não tenho como registrar agora, ou eu iniciei o registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, mas até a conclusão desse registro eu tenho medo de perder a minha composição musical, por exemplo. Simples, grava num pendrive ou grava num CD ou um DVD, envia por Sedex para você mesmo e a comprovação está ali. Fica sempre com o envelope fechado. Se durante o processo de registro der algum problema, ou alguém tentar publicar
ou executar a sua obra, você tem essa garantia que é o registro, tá certo? Só para vocês entenderem esse raciocínio. Identifiquem os tipos de propriedade intelectual. São 3 tipos de propriedade intelectual: o direito autoral, propriedade industrial e a proteção sui generis. O direito autoral, quando tratamos de direito autoral, nós tratamos de direito do autor, direitos conexos, que são aqueles de músicos e autores que nós comentamos em sala de aula. Inclusive nós demos um exemplo do Caio, tá? Falamos de programas de computador, mas foi bem por alto. Nós fizemos um problema, uma questão, elaboramos uma questão do Caio. Lembrem dessa questão do Caio, leiam a questão do Caio, para que entendam melhor sobre essa questão dos direitos conexos. Não vai cair nenhuma pergunta direcionada ao caso do Caio, mas entendam a fundamentação, tá? Para poderem responder as questões. A propriedade intelectual, ou melhor, a propriedade industrial ou intelectual, né? Que são marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica e segredo industrial com repressão à concorrência desleal. Tá certo? O importante mesmo é vocês saberem esses subitens, principalmente os itens e depois os subitens. A proteção sui generis, a topografia de circuito integrado, cultivar e crescimento tradicional. Tá? Eu não vou entrar muito no detalhe da proteção sui generis, mas é importante, voltando a repetir, a vocês entenderem o que quais são os tipos de propriedade intelectual, que são 3, e quais são os seus subitens, tá certo? Então vamos passar por direito de vizinhança, já caminhando para o final da prova, porque a gente finaliza com direito de vizinhança e condomínio, né? Conceito de direito de vizinhança, qual o objetivo do direito de vizinhança para todos nós, né? Que é evitar confusão, é normatizar a relação e o convívio social entre os vizinhos, é evitar problemas. Isso não tem nada a ver com condomínio, tá certo? Condomínio nós vamos estudar mais adiante de uma forma bem breve para refrescar a memória de vocês. Então, se apeguem ao artigo 1277, leiam e vamos concluir esse conceito de direito de vizinhança. Eu lembro que na aula nós criamos um conceito dentro do que é o direito de vizinhança e dentro do que nós iríamos estudar naquela aula. Então pensem, leiam esses 2 tópicos que eu coloquei aí para poder fazer uma conclusão, porque é importante para introduzir no condomínio, no direito condominial, e está dentro do nosso cronograma das nossas questões da prova. E para finalizar, que é aqui o último slide, eu falo sobre o condomínio geral e o condomínio edilício. Eu lembro que vocês ficaram curiosos com relação ao condomínio edilício, alguns acharam que era condomínio de edifício, é um termo que nós não usamos muito. Mas coloquem em mente o seguinte, essa tela que está sendo apresentada para vocês é muito importante, não só para a carreira de vocês, mas para a realização da prova, tá certo? Condomínio em geral, nós podemos construir um condomínio em geral, lógico, para ter um bom convívio social. Não podemos confundir os conceitos de direito de vizinhança com direito condominial, são coisas completamente diferentes. O condomínio também serve para poder gerar um convívio social melhor entre as pessoas que têm objetivos comuns dentro de uma determinada área. Nós falamos sobre loteamento, falamos sobre condomínio vertical, condomínio horizontal, condomínio voluntário, condomínio obrigatório, diversas formas de condomínio, mas vamos focar apenas na questão geral, de um condomínio geral, e na questão do condomínio edilício. É só ler, pessoal. Podemos entender que o condomínio geral é a propriedade simultânea de um bem móvel ou imóvel por 2 ou mais pessoas. Se eu tenho 2 ou mais pessoas, eu posso ter um condomínio geral. Os proprietários que possuem os mesmos interesses se unem. Após uma união, passam a ter direitos e deveres decorrentes da propriedade exclusiva de que cada um possui, apartamento, lojas, salas e andares e etc.
para poder chegar no apartamento comum, da unidade comum, nós devemos passar por um espaço, por uma área coletiva, né? Então aí as normas condominiais vão rezar sobre essa área comum e coletiva. Já o condomínio edilício é uma espécie de condomínio e nele coexistem propriedades comuns e privadas, e as unidades autônomas formam juntos uma edificação maior. Para ter um condomínio edilício, nós devemos possuir documentação, né, da instituição, tem que ser criado um CNPJ, tem que ter a criação de uma convenção condominial, temos que criar um regimento interno, obedecer às regras específicas do Código Civil, porque tem os artigos previstos ali, que são de 1331 a 1358, que eu também não recomendo que precisem ler, porque basicamente vocês vão precisar ter esse conhecimento, né? O que é um condomínio em geral, o que é um condomínio edilício. Condomínio em geral, as pessoas se unem para poder ter um melhor convívio. O condomínio edilício, as pessoas se unem para ter um melhor convívio, necessita de ter documentação de instituição, necessita-se de uma convenção coletiva condominial, necessita-se de um regimento interno e principalmente a eleição de um síndico. Eu posso ter um síndico no condomínio em geral? Pode, mas não é obrigatório você ter, porque o próprio conceito de um condomínio em geral é só a unificação das pessoas para poder determinar direitos e deveres, ponto, acabou. Mas eu devo ter um síndico no condomínio edilício? Deve, porque você vai ter ata, você vai ter convenção condominial, vai ter documentos institucionais, vai ter CNPJ, e aí sim você vai ter que ter a figura do síndico para poder administrar o condomínio. Tá certo? Finalizei as dicas quentes para hoje. Espero que vocês tenham um bom jogo, né? Moderem nessa distração do futebol de hoje, da partida. E às 18 horas eu vou estar chegando na faculdade, vou estar sentando lá e vou continuar disponível para tirar dúvida de vocês, tá certo? Espero ter ajudado aí com essa dica e com que vocês podem aproveitar nessa reta final até às 19 horas, dar uma lida, uma refrescada na memória. O resumo tá aí, tá tudo coerente dentro daquilo que nós combinamos na aula passada. Valeu? Até já!